Igreja amada, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Essa noite que, pela permissão de Deus, nós vamos partilhar da Santa Ceia do Senhor. E como todos os domingos, nós trazemos à nossa memória o poder da ressurreição de Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, quero ler com os irmãos. A partir do verso 13, você pode acompanhar na sua Bíblia, se porventura há alguém próximo de ti sem um exemplar da Bíblia, convide a ler contigo. Mas o texto diz assim, Lucas 24, verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles que são discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, a conversa chegou ao ponto de ter uma discussão. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus então lhes perguntou, diz o texto, que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam no caminho, tristes, e um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele então lhes perguntou, quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e também palavras, diante de Deus e de todo o povo. De como que os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E veja a confissão deles no verso 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já se passaram 3 dias desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, o Senhor Jesus lhes disse, ó nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, todos os livros que entendemos como Pentateuco, discorrendo pelos livros proféticos, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez então Cristo menção de passar adiante. Mas eles então o constrangeram, dizendo, fica conosco, já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que enquanto estava à uma mesa, tomando, diz a Sagrada Escritura, o pão, abençoando, tendo partido, lhes deu. Então, os olhos deles se lhes abriram e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, após esse desaparecimento da presença de Cristo, que estava bem à frente deles naquela mesa, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando no caminho nos expunha as Escrituras?
Na mesma hora, levantando-se, fizeram o caminho de volta para Jerusalém e encontraram ali o ajuntamento, a reunião dos 11 e outros discípulos com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai querido, essa tua palavra bendita, nosso coração se alegra em poder celebrar a vida do Senhor em nós. E naquilo que temos como desafio no tempo presente, de compreender, Pai, a tua ressurreição, sem sombra de dúvidas, está diante de nós mais um texto que com toda certeza confronta o nosso coração, nos consola, nos encoraja e traz a todos nós aqui preciosos ensinamentos. Conceda, Pai, a todos que estão aqui presentes, que estão em ambientes talvez fora desse templo, mas conectados, conceda a todos nós a graça de concentrarmos e de recebermos a porção que nos é devida por infinita graça. Para isso, abençoe o que fala com sabedoria, com graça, com discernimento, como todos os que ouvem também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida igreja, esse texto que praticamente vem a trazer o fechamento do Evangelho de Lucas, é um texto que sempre que leio, confesso aos meus irmãos, ele me aquece o coração. Porque quando leio, eu não leio somente vendo o lado histórico daquilo que está aqui dito, registrado. Não poucas vezes, no tempo de caminhada que sirvo a Jesus, não poucas vezes já me deparei também em algumas estradas parecidas como essa estrada aqui, ao qual nós temos 2 discípulos que presenciaram possivelmente tudo o que aconteceu na sexta-feira com Jesus e que agora, depois de 3 dias, estão fazendo o caminho de voltar para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, mas que durante o ministério de Cristo, não só viram, mas ouviram de muitas maravilhas realizadas pelo nosso Senhor. E eles estavam então numa estrada que nós poderíamos muito bem denominar a estrada da crise. Crise diante da expectativa que eles possuem, daquilo que Cristo veio realizar. Crise diante de tudo aquilo que eles viram, diante do martírio, diante da entrega do Cristo. E ao mesmo tempo agora eles estão conversando, a conversa mostra para nós o texto que há até uma intensidade de discussão, e nada mais, nada menos, o Cristo ressuscitado surge no caminho e procura um diálogo, uma conversa com eles. E quando eu digo que esse texto, muitas das vezes é o texto que mexe com o coração de muitos cristãos quando passam por crises tão diversificadas, que poderíamos chamar crises de fé, eu entendo que 2 realidades introdutórias levam a gente a pensar nessa noite de Santa Ceia. Porque o texto nos diz no verso 16 que esses 2 discípulos estão com os olhos como que impedidos de o reconhecer. Eles enxergam bem, eles não têm problema nenhum naquela estrada no sentido de olhar para o chão e desviar de pedras. Mas o que é dito aqui no texto para nós é que os olhos do coração deles, o entendimento interior deles, está impossibilitado de reconhecer que eles estão numa estrada, num caminho com o próprio Cristo ressuscitado. Tamanha a força da imagem da sexta-feira que eles carregavam nos seus corações. Subentende-se que dentro das frustrações e da crise que esses discípulos possuem, subentende-se que eles poderiam muito bem, como alguns daquele tempo,
está idealizando um Cristo que os libertasse do tacão opressor de Roma. E de repente, eles se deparam com aquela realidade do Cristo se entregando, da morte, daquilo que entendemos a crucificação do nosso Senhor. E agora eles estão fazendo esse caminho de volta com alguns questionamentos e algumas perguntas. E eu então entendo que muitas das vezes os nossos olhos podem ser encobertos por falsas compreensões acerca de Jesus. E quando vejo que Cristo está no caminho, Cristo chama esses discípulos para uma conversa onde ele vai falar da palavra, desde Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, vai expor o que a seu respeito Cristo está na lei, nos profetas. E mesmo assim os olhos destes não se abrem no estudo bíblico que Jesus dá. Os olhos desses homens vão se abrir quando eles chegam dentro do lar, de uma casa simples, ao redor de uma mesa, no gesto de partir o pão, no gesto simples ao qual Cristo vai dar graças e vai partir o pão, e aí os olhos deles se abrem. Mas quando os olhos se abriram, Jesus desapareceu da presença deles. Então talvez estar dentro desse contexto, dentro do templo nessa noite, uma mulher, um homem, uma família, que tem essa luta de uma falsa compreensão acerca de quem é Jesus. Às vezes as nossas ideias a respeito de Cristo, elas são de um Cristo que foi apregoado a nós, mas é um Cristo fantasioso. Não é o Cristo real e vivo. De maneira que, assim como eles esperavam que Jesus viesse de maneira milagrosa, libertá-los de Roma e destruísse os exércitos romanos, como em outras ocasiões na história do povo hebreu, agora eles estão diante do fato que Jesus se encontrava morto. E eles se apegam nisso, e discutem, e conversam. Mas também há uma segunda verdade: eles têm no coração a crença num Jesus que de alguma forma impede a eles de reconhecer o verdadeiro e genuíno Cristo. Seria como na frase de um pregador contemporâneo: é como falar de um Jesus que Jesus não conhece. E é isso que você observa em todo o diálogo que quando Cristo surge, e que também diante da presença do Cristo ao lado, eles não têm os olhos ali abertos. Mas que maravilhoso é ver então no texto alguns detalhes que essa palavra me ensina e ensina a nós sobre o poder da ressurreição e alguns ensinamentos. É ver Jesus entrando na conversa daqueles homens, e quando eles estão se aproximando do povoado para o qual eles estão indo, Jesus, no finalzinho da tarde, ele faz menção de passar adiante, e que se não há uma insistência deles, fica conosco, possivelmente o Cristo ressurreto continuaria o seu caminho, mas eles insistem, fica conosco, já está de noitinha, a noite já está chegando, o dia está findando, e o Senhor entra para ficar ali com eles. Agora eu não sei, nós não sabemos quantas vezes estes discípulos viram Cristo partir o pão. Não sei quantas vezes esses discípulos estiveram com Cristo dentro de um lar simples, ao redor de uma mesa, e que viram o Senhor partilhar do pão, talvez trocar um cálice. Nós não sabemos quantas vezes eles viram assim fazer. Mas o fato é que tomou o pão, deu graças e partiu, e em meio a isso, o verso 31 diz que os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Mas um tom de tristeza surge quando lemos: desapareceu da presença deles. Então, quando Cristo desaparece da presença deles, o que eles conversam? O texto bíblico diz que eles então começam a conversar a partir do verso 32. Não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos falava. No íntimo, o falar de Cristo aquecia o coração deles. No íntimo, no caminho,
O falar de Cristo trazia algo diferente naquele momento, naquela estrada. Mas a Escritura diz que eles só reconhecem isso depois do gesto que eles enxergaram, depois daquilo que eles viram Cristo realizar, através de um gesto simples de partir um pedaço de pão. E eles ainda vai dizendo mais, nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, uma vez que eles entendem que as Escrituras que foram repartidas no caminho, confirmavam a veracidade agora daquele Cristo, que atravessa a sexta-feira, que se entrega na sexta-feira, mas que agora, naquele domingo, está vivo. E a Escritura nos diz então que eles reagem se levantando, versículo 33, e resolvem fazer o caminho de volta para Jerusalém. Não vamos ficar aqui parados, nós vamos fazer o caminho de volta. Como estamos num ano de missão, a mensagem que temos como igreja missionária, sem sombra de dúvidas, envolve o Calvário, mas envolve também o Cristo ressuscitado, envolve fazer caminhos de ida, mas envolve fazer também caminhos de volta. E os discípulos aqui estão fazendo o caminho de volta. E veja que o detalhe do verso 33 é interessante, que eles acham os 11 reunidos. Tem outros discípulos com eles. Será que esses 11 estavam com pavor, com medo, com dúvidas, com questionamentos? Onde está Simão? Aquele que dias antes havia negado o seu Senhor. Aonde estavam aqueles homens que antes fogem, logo após o episódio do Getsêmani? E a Escritura diz que eles vão até estes homens que estão reunidos, com a seguinte mensagem que o verso 34 nos diz: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Eles recebem essa informação. E o verso 35 diz que eles relatam o que aconteceu no caminho, para aqueles discípulos que estão dentro de um ambiente, talvez com pavor, talvez com essa mensagem, mas ainda sem força para dar as caras na vida. E diz o texto bíblico que os dois contam o que lhes aconteceram no caminho. E como fora por eles reconhecido, não no estudo bíblico na estrada, mas reconhecido por eles no partir do pão. Diante disso, meus irmãos, eu tenho 3 aplicações para a minha vida e para a tua vida. A primeira delas é que esse texto me mostra de maneira muito clara, diante da pergunta que faço para mim: Carlos Eduardo, que impacto a ressurreição tem causado na sua vida? E pergunto aos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite: que impacto a ressurreição de Jesus tem causado na sua vida, amada igreja de Cristo? Entendo que eles se levantam, voltam para Jerusalém, e entendo que essas 3 verdades se aplicam a nós. A primeira delas é que eles voltam com uma mensagem de que o Cristo ressuscitado se revela a eles, e essa mensagem nunca é totalmente nossa, enquanto nós não compartilhamos com alguém. O poder da ressurreição precisa, quando você observa as verdades históricas, gerar na sua vida, meu irmão, algo que transforme a sua segunda-feira, a sua terça, a sua família, a sua vida na faculdade, de maneira que essa mensagem nunca é totalmente nossa, enquanto nós não compartilhamos com alguém. Porque esses homens resolvem fazer o caminho de volta, porque eles foram profundamente marcados pelo Cristo ressuscitado. E a igreja de Cristo, durante mais de 2000 anos, ela tem com toda certeza, como ouvimos aqui pela manhã, o termo marcas da igreja. E uma das marcas da igreja do nosso tempo e da nossa geração, e da igreja histórica, bíblica, apostólica, sem sombra de dúvidas, é a mensagem do Cristo ressuscitado, ao qual eu e você temos o privilégio de não guardar para nós, mas de compartilhar essa mensagem. E compartilhá-la não no poder da força do nosso braço, da nossa intelectualidade, não no poder de algo aprendido dentro do ambiente acadêmico, mas compartilhá-la no poder da ação do Espírito Santo de Deus.
De maneira que então guarde no seu coração. A mensagem nunca é totalmente nossa enquanto não tenhamos compartilhado com alguém. A segunda coisa é que a verdadeira amizade só começa quando as pessoas compartilham uma lembrança comum. E por ter uma lembrança comum, dizem um ao outro: você se lembra? Esse texto está nos mostrando isso claramente. Logo após Cristo desaparecer da presença deles, esses dois homens demonstram que são amigos. Porque eles logo têm a seguinte pergunta entre eles: olha, não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos era exposto às Escrituras? Então guarde no seu coração, você que ama os seus amigos, você que é um bom amigo, um verdadeiro amigo, e a verdadeira amizade só começa quando nós compartilhamos lembranças comuns e dizemos um ao outro: você se lembra? Dizemos um ao outro: está escrito. Dizemos um ao outro as palavras que estão registradas no Evangelho, e isso solidifica uma amizade, porque a minha amizade contigo e a tua amizade comigo, aquilo que é comunhão espiritual, não pode estar baseada somente, meu querido e querida irmã, na nossa confraternização, aonde há o refrigerante, aonde há o salgadinho, aonde há a alimentação. Principalmente a amizade espiritual envolve oração e palavra de Deus. Porque tira-se a oração, tira-se a palavra de Deus, qualquer grupo social pode fazer. Mas na ação do Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a oração, somente a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, ela pode realizar. E essa é, meu irmão, minha irmã, a nossa missão. Entender que de vez em quando você vai ser encorajador para alguém, dizer para o seu irmão, para a sua irmã: olha, você se lembra disso? Encoraja um ao outro dizendo: olha, no caminho eu estava com dúvidas, eu estava desanimado, eu estava lá na sexta-feira com a minha mente pensando que tinha acabado tudo. Mas eles se encorajaram, entendendo que de alguma forma o Cristo ressuscitado estava em meio à relação de amizade deles. Coração aqueceu. E como é bom você ter amigos que quando falam de Jesus, eles aquecem o seu coração. Num telefonema, numa mensagem de WhatsApp. E eu sei que dentro desse ambiente aqui tem muitos irmãos que são instrumentos na vida de outros. Às vezes em momentos delicados, dizendo: olha, eu estou orando por você. Conte comigo. Olha, eu fiquei sabendo dessa situação e a gente vai conversar. Quero ser o seu ouvido. Porque vivemos uma época onde se paga caro para uma história, mas não tem curso, como disse Rubem Alves há alguns anos atrás, de escutatória, para escutar bem, para ouvir melhor. E verdadeiros amigos pedem a graça de Deus de serem bons ouvidos em meio à comunidade de Cristo. E esses homens estão fazendo o caminho, olhos impedidos de reconhecer, ouvindo dos lábios do próprio Cristo ressuscitado verdades que falam dele, que está em Moisés, nos profetas e nos salmos, mas os olhos não estão abertos. Que coisa! E a última verdade: esses homens assumiram a responsabilidade de testemunhar que no universo de Deus, a vida, não a morte, tem a última palavra. Você crê nisso, minha irmã, meu irmão? Que a vida, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. A responsabilidade de testemunhar que no universo de Deus essa vida tem a última palavra. E todo discípulo de Cristo precisa olhar para a morte com cara de ressurreição. Aquelas mulheres que estavam aguardando naquele ambiente de uma gruta, diz a Sagrada Escritura que
até mesmo em meio a um ambiente de jardim, e aquelas mulheres, você observa ali naquele ambiente lágrimas, você observa tremor de terra, você observa que quando Cristo sai daquela tumba, a mensagem que elas recebem é a mensagem que Cristo está vivo, para elas fazerem um caminho de volta e anunciar aos discípulos aquilo que havia acontecido, e de dizer aos discípulos e a Pedro, a Simão, que vou para Galiléia. E durante quase 40 dias, segundo Atos capítulo 1, o Senhor apareceu-lhes, dando orientações acerca do reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Porque a partir dali, todo discípulo de Jesus deve olhar para a morte com cara de ressurreição. Eu anseio muito isso. Olhar para a morte, olhar para os desafios que Deus me permite atravessar com cara de ressurreição. Não quero ter cara de morte, porque um dia o Senhor me deu a sua vida. E me lembro que um missionário que vivia numa aldeia remota, lá na América Central, e concluo com esse testemunho aos meus irmãos. Ele conversava com um pequeno grupo ali de pescadores, justamente sobre o texto que eu estou lendo para o meu coração e para o teu, e na conversa, aonde falava do Cristo ressuscitado, do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, um pescador iletrado resolveu então ouvir a seguinte pergunta: mas para onde foi Jesus quando ele desapareceu? Ele leu esse texto, ele estava ouvindo a mensagem do Evangelho, e ele então perguntou: para onde Jesus foi quando ele desapareceu? Antes que o missionário conseguisse articular a explicação, um outro pescador também iletrado pediu a palavra e falou assim: ora, entrou neles, ué. Cristo entrou na vida deles, por isso desapareceu. Eu creio que respondeu de maneira certa, Marcos. Por quê? Porque no momento que a gente recebe a revelação de quem Jesus é de fato, você encontra-se com o poder da ressurreição. Jesus deixa de ser alguém que está fora de nós, para ser alguém que se torna uma realidade dentro de nós, pela fé. Creio, irmãos, que Paulo viu isso. Quando Paulo disse, escrevendo aos irmãos da galáxia: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Escrevendo aos irmãos de Colossos, no capítulo 1, verso 24, Paulo diz assim: eu me alegro pelos sofrimentos que estou atravessando e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério é esse? Ele diz: Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo viu que o salto da fé no Cristo ressurreto implica, cada vez mais na sua maturidade, deixar de depender do Cristo que está do lado de fora. E nós temos talvez o entendimento de que esse Cristo que está do lado de fora, meu irmão, muitas das vezes ele vai frustrar. Ele é histórico, mas pela ação do Espírito Santo ele veio fazer morada em nós. Mas não é para que você de alguma forma fique parado. Ele está se movendo em nós. E de maneira que ele se move em nós, ele nos leva à missão. E nos levando à missão, de alguma forma, aquilo que nós vemos de maneira muito clara, Jesus dizendo para os seus discípulos em João 20, 21, Pai seja com vocês, como o Pai me enviou, eu estou enviando
enviando vocês. Quero orar pela sua vida. E quem sabe nessa noite entre nós temos discípulos de Cristo que estão como os discípulos de Emaús. Sabem da caminhada, estão fazendo um caminho. Cristo tem ensinado, mas talvez você precisa observar as verdades nos gestos, no cuidado, nas pequenas coisas, que Ele também se revela na Escritura, nas pequeninas coisas. Não são as grandes. Ele usa, às vezes, coisas pequenas para se revelar a muitos de nós. Ele usa pedra para que gigantes caiam. Ele usa barcos, simples barcos, para proclamar a mensagem que vai alcançar uma multidão na beira de um lago, na beira de uma praia. Ele usa uma cruz romana. Que escândalo é para o mundo da época, loucura, mas para nós, igreja do Senhor, ela é o poder de Deus para a salvação de todos nós que cremos. De maneira que quando nós olhamos então para a experiência dentro daquilo que é a teologia paulina, nós vemos Paulo na estrada de Damasco, um homem que caiu ao chão, e uma vez que ele caiu ao chão ficou cego. E cego ele ficou 3 dias e foi levado para a casa do discípulo chamado Ananias. Lá na casa de Ananias, ou na casa do discípulo ao qual Ananias foi visitar. E Ananias foi orar, impor as mãos sobre Saulo, para que ele recuperasse a vista. E aquele homem então começou novamente a enxergar, coração aberto. Ele pôde dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo foi revelado a mim, Cristo vive em mim e Cristo me marcou. E ele diz: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Um Cristo que habita na minha vida, que habita na vida da igreja. Tem movido a cada um de nós continuar assim, até a sua volta, até o seu retorno. E a Santa Ceia aponta também para a segunda vinda do nosso Senhor. Por não discernir essa mesa, alguns comem juízo, alguns estão fracos, doentes, não poucos que, segundo Paulo aos Coríntios, não poucos que dormem. Por isso, nesse momento, é importante você se autoexaminar, sabendo que ninguém aqui tem dignidade para se aproximar da mesa do Senhor. A gente se apresenta na dignidade de Cristo, do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Vamos orar, e logo após a oração, a palavra está com o nosso pastor, reverendo Anderson. Deus amado, nos ajuda a compartilhar essa mensagem, que não é totalmente nossa, enquanto nós não compartilhamos com outros. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a sermos verdadeiros amigos uns dos outros, que no nosso compartilhar haja sempre o aquecer no nosso coração, na oração, na palavra. E por que não, no você se lembra, quando nos dias estiverem nublados e atravessarmos algum tipo de crise. Mas principalmente nos ajuda, Pai, como discípulo de Cristo, a olharmos para as dificuldades, para a morte, principalmente, esse inimigo, segundo o texto que lido foi nessa noite. Olhar para a morte com cara de ressurreição, com cara de vitória, porque estamos amparados pela vitória de Teu Filho. Obrigado por tudo que o Senhor nos instruiu, pela manhã e agora à noite. E que o Senhor, ó Deus, mais uma vez, nessa semana que está iniciando, seja exaltado e nos ajude a desfrutar do poder da ressurreição de Cristo no nosso dia a dia. Que sejamos livres de toda justiça própria, de todo legalismo, e que o Senhor nos ajude a viver debaixo da Tua graça, com a consciência de que o Senhor nos selou, o Senhor fez morada em nós, e isso é um grande privilégio, e privilégios têm também grandes responsabilidades. A Ti agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.